Bora falar de sepse? Sepsis 3, publicado em 2016, mudou muita coisa, trouxe várias novas recomendações. Você quer saber? São artigos em inglês, a maioria deles, que eu resumi para vocês aqui de forma audiovisual, todos atualizados, 2016, 2017, 18, 19 e tem artigo de 2020. Então, antes da vinheta, eu quero a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, dá seu joinha pra mim e manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que tá em dúvida ainda e que não sabe o que tem de novo. Vamos? Então, pra gente não perder o costume, eu vou situar vocês que a gente vai dividir a nossa aula em 5 partes, tá? Vou falar rapidinho da introdução, vou falar para vocês de como é feito o diagnóstico de sepse, quais são os critérios que a gente tem para definição de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, tá? Disfunção orgânica. Vou contar para vocês quais são os scores que a gente tem, tanto o P-Load, o P-SOFA, o critério antigo de SIRS mais infecção e qual será que é melhor? Então, vou contar para vocês. E por último, a gente vai falar sobre a tríade de tratamento, como que a gente trata um paciente em sepse. Vou falar dos antibióticos que vocês devem fazer, de como controlar a infecção e, por último, relacionado à manutenção da perfusão dos órgãos e sistemas, tá? Essa parte final eu vou deixar pra gente conversar na aula de choque, ok? Então hoje vai ser só antibiótico e controle do foco infeccioso. A sepse nada mais é do que uma disfunção orgânica secundária a uma inflamação sistêmica proveniente de um foco infeccioso. Então, uma infecção de algum local que às vezes a gente não consegue determinar especificamente está levando a uma inflamação generalizada nesse paciente e a consequência disso a gente vai ter alterações de vários órgãos e sistemas, tá? A gente saiu agora em 2020, no começo do ano, um novo guideline sobre a sepsis pediátrica, esse artigo aqui, tá? Eu peguei bastante coisa legal. Ele é mais novas orientações, tá? Se você não sabe nada de sepse, não é nele que você vai aprender. Ele é para quem já sabe mais os conceitos e quer procurar as atualizações. Então, muita coisa que eu trouxe aqui para vocês hoje de atualizado é desse artigo aqui, tá bom? Não deixando de falar que, óbvio, que as infecções, elas são preveníveis em sua maioria pelas questões socioambientais, questões de higiene. Então, países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, têm uma incidência de infecção muito maior e uma morbimortalidade também mais elevada. E a gente sabe que a identificação e o tratamento precoce, eles são cruciais para que você diminua o tempo de internação, as sequelas da sepse e a mortalidade por consequência. Então, como que eu defino a sepse? Mesmo o sepsis 3 falando do SOFA e do Quick SOFA, a gente na pediatria ainda vai usar os critérios de SIRS mais um foco infeccioso. Isso em adultos também, tá? A gente tem outros órgãos que tem o ILA, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse, ILAS, que eles, apesar do SOFA, que eu vou mostrar pra vocês, desses critérios, como a gente vive em país em desenvolvimento, em que as nossas condições de saúde são mais precárias, a gente precisa de um sistema mais sensível para arrebanhar o maior número possível de sepsis e aí posteriormente a gente ir descartando do que pegar adequar para nós um sistema que seja muito específico e menos sensível. Para falar que meu paciente está em sepse, obrigatoriamente ele tem que ter ou a variação da temperatura ou a variação dos leucócitos, certo? Um dos dois tem que estar presente, mas ou aumento da frequência cardíaca ou da frequência respiratória associado a um foco infeccioso. Se o paciente tiver só taquicardia e taquipneia, isso não é sepsis, tá? Tem que ter ou a variação de temperatura ou alteração de leucócitos. Apesar desse critério de SIRS mais foco infeccioso ser muito sensível, ele é pouco específico e ele também não prediz muito a mortalidade, tá certo?
mas a gente vai usar ele ainda para definir uma criança com sepse. Então, vou deixar aqui para vocês uma tabela, tá? E essas tabelas que eu tô colocando aqui, elas são de um artigo da SBP de 2019, em que fala sobre a sepse e o choque séptico, tá? Então tá bem legal também e atualizado. Então, tendo de parâmetro essas alterações laboratoriais e dos sinais vitais, a gente vai ter algumas definições. Sepsis é SIRS mais foco infeccioso. Sepse grave, na criança, ainda a gente tem essa denominação de sepse grave. Ela é o quê? Um paciente que tem sepse mais uma disfunção orgânica, que ou é respiratória ou cardiovascular. Ou ele tem a sepse e duas ou mais disfunções de outros órgãos que não só respiratório ou só cardiovascular. E o choque séptico, ele é quando eu tenho uma sepse grave com disfunção cardiovascular em que o meu paciente não foi responsivo a volume. E aí, como que eu vou avaliar essa disfunção orgânica? Então, para eu saber se meu paciente tem sepse grave, choque séptico, vou deixar essa outra tabelinha aqui, em que ela vai falar das alterações dos principais sistemas que são alterados na sepse. Então, o sistema cardiovascular, respiratório, a parte hepática, renal, hematológica e do sistema nervoso central. Então, são 6 sistemas principais que a gente faz as avaliações. Então, a gente deve coletar esses exames de triagem inicial nos pacientes com suspeita de sepse e sepse grave, tá? Pra gente poder acompanhar, não só identificar essa disfunção inicial, mas identificar muitas vezes que está normal e ele evolui com posterior alterações. Definindo a sepse, tá? De acordo com a nossa classificação antiga, mas que o ILAS ainda recomenda que aqui no Brasil a gente use. A sepse grave no adulto, ela foi tirada. Então, o adulto é infecção, sepse. Então, ao invés de sepse grave, pro adulto virou só sepse, que é quando tem disfunção orgânica. Falando para vocês dos scores de disfunção orgânica, a gente tem 2 principais que a gente pode usar. Um é esse aqui, que é o PELOUD 2. Ele é um score que foi criado em 1999 para descrever a severidade das infecções em pacientes em UTI. Então, se você for observar, eles usam vários critérios nos exames de disfunção de órgãos. E ele tem um site, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, em que você pode colocar o resultado dos exames, faixa etária, e ele já te dá a pontuação do seu paciente e qual que é o critério, o risco de mortalidade desse paciente. Então, eu achei bem legal. Essa calculadora, ela é da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal, tá? Então, anotem esse site aí. Outro score de disfunção de órgãos que a gente tem é o SOFA. Ele é Organ Failure Assessment Score. Esse aqui são os critérios do SOFA, tá? Você vê que ele é bem complexo. Para você fazer o diagnóstico, você precisa de um laboratório que te dê os exames rápido, e a gente sabe que, infelizmente, não é todo serviço que tem essa disponibilidade de dar esses exames em menos de 2 horas, ok? Então, a gente vai usar ele mais para disfunção dos órgãos. A parte do Quick SOFA nada mais é do que um paciente com aumento da frequência respiratória, com rebaixamento do nível de consciência e hipotensão. Então, a gente sabe que a hipotensão na criança é um sinal tardio. Então, a criança, para estar hipotensa, ela já está em iminência de parada, a menos que seja um choque quente, bem vasodilatado. Só que o choque quente ele é mais comum no adulto, mas as crianças vão fazer choque frio. Então, para nós, usar o Quick SOFA e o SOFA não dá. A gente vai continuar com o SIRS mais foco infeccioso. A gente vai ter o PSOFA, que é o score alterado para a parte pediátrica, que é esse daqui, tá certo? Com os valores ajustados para as crianças, e que a gente tem que um valor de 2 ou mais, ele é indicador de maior mortalidade. E aí eu encontrei um trabalho que foi publicado no Intensive Medicine Care em 2018, que é esse daqui, tá? Que ele fala, ele compara o PELOUD, o SIRS mais foco infeccioso e o PSOFA nas crianças. Ele observou
que o PSOFA alterado, ele conseguiu identificar um maior número de crianças com risco de mortalidade comparado aos outros dois scores. Então ele foi um maior preditor de mortalidade. Mas volto a dizer, não vou usar para diagnóstico, apenas para segmento desse paciente. Então tá, esse aqui é um fluxograma que tem no artigo da SBP que fala sobre a identificação de uma criança com sepsis. Então toda criança que tem leucocitose cardíaca, ela está séptica? Eu vou ter que internar? Fazer antibiótico parenteral? Não é bem assim. Então lembra que eu falei que ele é muito sensível? Então eu vou arrebanhar o maior número de crianças possível e o que vai me dizer se essa criança vai precisar internar ou não é a clínica associada aos exames laboratoriais, tá? Então vamos supor, é uma criança que está com história de febre e leucocitose, mas a criança está muito bem, obrigada, está se alimentando, estado geral é bom, tá com diurese, criança tá bem, identifica o foco, trata e tchau para casa. Se precisar, volta em 48 horas para reavaliar. É uma criança que chegou com febre, taquipneia, taquicardia, leucocitose, e a criança tem um rebaixamento do nível de consciência, a mãe fala que ela não tá querendo se alimentar, tem algum outro sinal, dor abdominal, vômito, alguma coisa que impeça que seja tratada via oral, aí você vai internar, tá? Eu não vou especificar cada patologia, porque, gente, cada doença tem o seu critério de internação. Eu acho que o único critério de internação universal na pediatria é ser lactente menor que 2, 3 meses. Tudo que você for ler, desde infecção urinária, pneumonia, menor de 3 meses interno. Então, acho que esse é o único que seria unânime. Então, quais exames que a gente solicita? A gente vai fazer a pesquisa da parte infecciosa. Hemograma, as provas inflamatórias, que é uma proteína C reativa, uma procalcitonina se você tiver. Vamos colher eletrólitos, a função renal, ureia, creatinina, albumina. Albumina é um marcador de prognóstico também. A gente sabe que quanto menor o valor, maior a chance de gravidade do paciente. Aqui para vocês todos os exames e não esquecer, pelo amor de Deus, de solicitar os exames na busca pelo foco infeccioso. Crianças menores de 2 anos, 2, 3 anos, tem que colher urina, tá? Nas febres sem sinais localizatórios. Pielonefrite é uma das principais causas de infecção nessa faixa etária, sem um foco definido. Se tiver sintoma respiratório, raio-x de tórax, e aí você solicita os exames para identificar o foco. Olha, hemocultura, urocultura, se a criança tiver alteração de nível de consciência, se estiver suspeitando de infecção do sistema nervoso central, colher líquor, colher lactato, é muito importante. Esse artigo novo agora de 2020 falou bastante do lactato, que no adulto ele tem um valor bem definido de 2 milimols por litro, maior que isso, como um marcador de baixa perfusão tissular. E aí você vai coletando de controle. Na criança não foi definido ainda um valor para definir se a criança tem ou não má perfusão. Mas o que se sabe na pediatria é que ele deve ser coletado na entrada e que ele deva ser acompanhado. E que se caso você fez todas as medidas, você repôs volume, fez antibiótico e você faz a nova coleta e esse valor aumenta ou não diminui, é um preditivo de que a sua terapêutica não está sendo eficaz. O lactato, não esquecer que ele pode ser arterial ou venoso, tanto faz, mas que não deva ser coletado através de torniquete. Então eu não devo comprimir o membro para coleta, porque isso daí vai alterar os seus valores. Então, agora vamos falar da tríade da sepse do tratamento, certo? Então, primeira coisa é controlar o foco infeccioso. O que adianta eu internar o paciente, faço antibiótico na primeira hora, faço tudo para ele e a criança tem uma artrite séptica e ela não vai fazer a drenagem da região articular. Não adianta, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que identificar esse foco e se caso esse foco precise de abordagem cirúrgica, deva ser realizado o mais rápido possível. A literatura recomenda, no máximo, entre 6 a 12 horas após a identificação. Então, se eu tiver uma pioartrite, se eu tiver uma fasciite necrosante, se eu tiver algum abscesso
que tem indicação de drenagem. Aí vai entrar o especialista junto com a gente, né, para fazer esse acompanhamento. Se eu já tenho um paciente que está internado e eu tô pensando que o foco infeccioso provém de algum dispositivo que ele tenha, ou um catéter central, ou alguma sonda, algum dispositivo, algum corpo externo, alguma coisa externa, também a gente tem que pesquisar, alguma prótese cardíaca, alguma válvula. Então, agora eu vou falar para vocês dos antibióticos. Eu vou dar para vocês duas referências de sugestões de antibiótico. Uma é do artigo da SBP do ano passado, 2019, e outra vai ser desse agora de 2020, da Sepsis Survive, tá? São duas referências diferentes, não esquecendo que a gente tem que ter parcimônia na avaliação dos antibióticos preconizados em serviços de outros países, porque a flora é diferente, tá? Então eu não posso comparar as bactérias aqui do Brasil com as bactérias dos Estados Unidos, porque o perfil de resistência é diferente. A escolha do antibiótico, na maioria das vezes, ela é empírica, tá? A gente não consegue a coleta de culturas, o resultado de culturas é em menos de 24, 48 horas. A gente tem que ter alguns critérios para pensar no possível germe infeccioso, que são a nossa epidemiologia local, a faixa etária da criança, o foco infeccioso, se tem alguma comorbidade associada, se já usou antibióticos previamente, de onde esse paciente vem, se ele vem do domicílio, se ele é um paciente que estava internado na UTI e, de preferência, que o nosso serviço tenha protocolos de tratamento de sepse que a gente deve aderir a esse protocolo. Eu vou deixar para vocês uma tabela aqui, tá? Não sei se vai ficar muito bom para ver, mas esse artigo ele é disponível gratuito para todo mundo, tá? Lá no Google, link na descrição do vídeo. Tem as principais infecções dos sistemas e os patógenos principais que vai ajudar a gente a guiar a nossa terapia. A escolha do antibiótico é assim, é importante que seja feito na primeira hora da identificação de um paciente com sepse, estourando 3 horas. Tem algumas divergências na literatura, mas assim, de preferência na primeira hora, se não for possível, no máximo em até 3 horas. Isso foi um preditivo de redução da mortalidade, tá? A precocidade na administração do antibiótico. E é importante que se tenha um líder, tá, gente? Para internar um paciente, aí um dia um colega passa a visita, põe um antibiótico. No dia seguinte, o outro colega não concorda e muda o antibiótico, tá? Isso quem tá falando sou eu, Maísa? Ou quem me dera, tá? Então, isso aqui é preconizado em literatura, tá? Isso que eu tô falando pra vocês saiu do artigo da SBP. Deve-se ter um líder que ele, o mais experiente, o mais capacitado do seu serviço, junto com a CCIH, definam qual que é o antibiótico preferencial para aquele paciente. Os antibióticos, eu achei algumas diferenças relacionadas ao da SBP com esses da Sepsis Survive. Vou deixar aqui o da SBP, ele divide por faixa etária e aí ele, para você focar a sua cobertura. No recém-nascido, a gente costuma usar uma ampicilina ou penicilina cristalina, associada a um aminoglicosídeo, que pode ser a gentamicina ou amicacina. No lactente, ele recomenda vancomicina associado a cefotaxima. A vanco eles têm introduzido mais precocemente porque nós estamos tendo um aumento dos Staphylococcus aureus resistentes à oxacilina de origem comunitária, infelizmente, tá? Então, nas crianças menores, alguns protocolos já introduzem a vancomicina de cara. Na meningite, nas infecções urinárias, a gente vai preferir a ceftriaxona. Nas lesões de pele, principalmente associadas a choque tóxico, a clindamicina é muito útil porque ela, apesar de ser bacteriostática, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado no uso dela isolado. Só que ela tem o poder de penetrar melhor nos abscessos e aumenta o clearance das toxinas. Então, no choque tóxico, a clindamicina é muito útil. E no artigo americano, esse agora de 2020, ele coloca que a ceftriaxona é um bom antibiótico para você fazer empiricamente inicial e você associa a vancomicina se tiver no ambiente em que você vive incidência alta de Staphylococcus aureus resistentes à oxacilina. E nas infecções de foco abdominal, eles orientam você a entrar com piperacilina e tazobactam mais
algum carbapenêmico. Ou então você faz a piperacilina e tazobactam associado a clinda ou metro. Tem um espectro de ação mais relacionado aos anaeróbios, tá? Nessa questão da infecção de foco abdominal. Doses. Gente, doses dos antibióticos, a gente tem que ter disponível algum caderninho fácil, tá? Eu vou deixar pra vocês aqui uma tabela com as doses desses antibióticos que eu falei pra vocês. Também vou deixar aqui uma continha rápida, tá? Principalmente da ceftriaxona e da oxacilina, que são os que a gente usa mais, para vocês aprenderem a fazer as administrações, tá? Gente, a conta mais difícil na pediatria é regra de 3. Então, assim, é você entender o conceito, você entender como é feito o cálculo, que você faz qualquer coisa. A aula de HV eu falei bastante também sobre essa questão das regras de 3, certo? Gente, aula rapidinha, só pra gente atualizar na parte da sepse. Eu não quis entrar muito na parte fisiopatológica, que é reto direto. Vocês já conhecem, tá? Espero que tenha sido útil pra vocês. E, não perder o costume, meu nome é Maísa, eu sou uma pediatra apaixonada por emergências e eu tô aqui para te apaixonar pela pediatria.